A leitura é vendida como algo incrível, um hobby chique, effortless, que supostamente te deixa mais interessante, mais inteligente, mais evoluído. Mas sinceramente, olhando de fora, o que eu tenho percebido é que deixou de ser um lugar de prazer, que é basicamente o significado de um hobby, para se tornar um lugar cheio de regra invisível e chata. Tem sempre alguém pronto para te dizer o que tu deveria estar lendo, como tu deveria estar lendo e principalmente o que vale ou não vale o teu próprio tempo. Desenvolvimento pessoal, os clássicos, filosofia, ok. Agora, ficção científica, fantasia, romance... Meu Deus, cortem as cabeças. Pra mim, ler sempre foi muito mais parecido com o que a Bella fazia em A Bela e a Fera, em que ela andava pela vila lendo um livro e todo mundo achava ela estranha, mas assim, ela não tinha que provar nada pra ninguém. E parece que hoje isso incomoda muito mais gente do que deveria, sinceramente. E o curioso é que eu não vejo ninguém falar sobre isso em voz alta. É um universo que se vende como, nossa, super acolhedor, leia quantas páginas você puder por dia, se não puder ler todo dia, tudo bem também. Mas no fim, metade é um fiscal de hobby alheio, não dá pra entender. Esse vídeo não é um manual, não é uma aula, não é nem mesmo uma tentativa pra te ensinar a ler melhor. É mais uma conversa sobre opiniões que não necessariamente sejam um consenso, mas aparentemente alguém precisa vir dizer que transformar um hobby em uma competição é algo chato, elitista e completamente desnecessário. Oi amigos, eu sou a Gé e aqui no canal a gente fala sobre livros, desenvolvimento pessoal e a minha quedinha por automobilismo. Se tu curte esses assuntos também, já se inscreve. Mas no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre 5 das minhas opiniões mais polêmicas sobre leitura. A primeira delas já é a mais polêmica de todas e a última eu deixei para que mais me irrita em todo esse universo. Vamos falar de pirataria, que é um assunto que dá um silêncio constrangedor em toda rodinha de leitor. É muito fácil ter uma opinião extremamente moralista a respeito disso quando o acesso nunca foi um problema para ti. Eu não tô questionando um livro custar 40, 50 reais. Tudo bem, entendo, acho justo. Agora, quando isso vira regra e um e-book tá custando 35 reais, eu começo a achar uma piada de mau gosto. E assim, ninguém questiona isso. A realidade é que ler no Brasil é uma coisa extremamente cara. E não é caro num sentido relativo da coisa, é caro. Vamos fazer uma continha do padaria. Os livros que eu leio ficam na média entre 50 e 70 reais. A grandíssima maioria ainda é mais cara, mas eu tô botando aí uma média normal do mercado. Vamos considerar 60 reais por livro pra gente fazer essa conta. Eu leio pelo menos 5 livros por mês, o que já dá 300 reais por mês. No ano, são 3.600 reais. Colocando na realidade, no nosso dia a dia, 300 reais é o mercado de muita gente. É a conta de internet, é a conta de luz, é a conta de água. Gente, é imposto, só o licenciamento e o IPVA do meu carro já dá mais de R$1.000. Então assim, que adulto, que é funcional, né, e que é responsável pelas próprias contas, vai priorizar a leitura em relação a pagar as contas do dia a dia? Esse dinheiro podia estar indo para curso, para alguma especialização, para educação, enfim, evolução própria do ser humano, ou até ser guardada, porque viver no Brasil também envolve muito a questão de sobreviver a imprevistos. A gente precisa de uma reserva de emergência. R$3.600 no ano não é um hobby barato. E se a gente for considerar o salário mínimo do Brasil, isso dá mais do que 2 meses de salário. E considerando que a pessoa só lê. Não existe um post-it, um marca-texto, uma edição especial que a pessoa se apaixona pelo caminho. Não existe. E aí eu vou um pouquinho mais longe e vou comparar com a Europa, que é onde eu e a minha família a gente viajou na virada do ano. E assim, óbvio que fui em algumas livrarias, fui em brechós e tudo mais. Nessa viagem eu comprei 3 livros. Eu vou até buscar para mostrar para vocês. Esse aqui, ele é de capa dura e a capa é em tecido, tá? Todo em alto relevo. E eu paguei nele 17 libras. Caro, porque eu comprei numa loja de souvenir do lado de um ponto turístico. De fato, completamente superfaturado.
E aí eu comprei mais 2. Esse daqui também em alto relevo, capa normal, mas olha essa lombada. Não é a lombada, esqueci, mas é a parte das páginas ali, é o desenho delas. A lombada é essa daqui. Gente, esse e esse daqui também, que era lançamento, tá? Eu paguei 7 libras cada um. E aqui, o intuito não é converter, tá? Eu tô considerando a cultura de lá. Eles ganham em libras, gastam em libras, então não existe uma conversão aí no meio. Comprar um livro a R$7. R$7. Lançamento. E comprar a 70? O que vocês acham que é mais fácil? Onde é que é mais fácil ter o hábito da leitura? Aqui ou lá? Onde R$70 impacta a tua compra no mercado e lá 7 libras não impacta. Então assim, a diferença ela é gritante. Não dá pra dizer que o mercado editorial brasileiro conversa com a realidade financeira brasileira, muito menos com o nosso poder de compra real. E aí, quando o acesso ele é desigual, julgar a pirataria basicamente é um elitismo pintado com verniz cultural. Eu sinto muito aos autores e a quem trabalha em editora que tá me ouvindo falar isso, e que a própria renda depende da venda desses livros, mas, sinceramente, talvez vocês estejam demonizando alguém que recomenda os teus livros, que fale muito sobre eles e goste muito. No fim, aquele livro que ela pirateou, ela acabou comprando físico, depois ela é capaz de ainda dar de presente para alguém, então ela não compra só uma versão, ela compra 2, 3, 4, e às vezes ainda essa pessoa pegou e se interessou por outras obras que tu mesmo criou. Então, até que ponto vale essa questão de não comprei na hora, mas comprei depois? Enfim, tem essa moralização toda, como se baixar um livro na internet definisse caráter de alguém, que sinceramente não faz sentido pra mim. Pra mim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. No meu caso, eu vou ser bem sincera, eu baixo muitos e-books. Se eu gosto do livro, eu vou lá depois e compro físico. Eu falo muitas vezes aqui no canal, eu recomendo pros meus amigos, eu dou de presente, e a vida é assim. Até porque na minha vida existem 2 hobbies. Um é ler os livros e a segunda é colecionar esses livros. Um hobby é bem mais barato do que o outro. A segunda opinião que eu tenho pra falar aqui é que não existem livros que ocupam tempo e livros de verdade. Sinceramente, isso aqui me irrita num nível específico, porque ela vem como se fosse um conselho bem intencionado. É sempre alguém tentando te ajudar a ler melhor, te ajudando a construir algo e ajudando entre muitas aspas, tá? Mas, sinceramente, é só uma hierarquia bizarra que surgiu nesse universo e que não dá pra entender. Tu só é leitor se tu lê desenvolvimento pessoal. Que pornhoca é essa? Recentemente, eu vi um anúncio que me irritou mais do que deveria. Eu não vou citar nomes, não vou, porque eu tô a fim de evitar um processo, mas o print tá aqui. E assim... A mensagem era essa: certos livros ocupam tempo e outros constroem algo, como se o que tá aqui é útil e o que não tá aqui é besteira. Daí tu só joga no lixo mesmo o teu tempo, o teu dinheiro que tu comprou. Tu já pega aquele livro lá e pronto, desiste da vida. E aí, é nesse momento em que eu fico muito fula da vida, porque é como se existisse uma pirâmide. Lá no topo tá o desenvolvimento pessoal, a filosofia, o livro técnico, sabe? Que ele tem que te ensinar algo. Ali no meio, talvez esteja uma não ficção, os clássicos, né? Tipo, que daí é ficção, mas é ficção clássica, é Machado de Assis, é José de Alencar, né? E lá embaixo, na base, tá ali o romance, o drama, a ficção científica. Gente, eu não sei nem onde, nesta pirâmide, pode estar os Dark. Sinceramente, eu não quero nem ver um negócio desse. É como se a leitura ela tivesse que, assim, justificar a própria existência. É como se todo livro tivesse que te ensinar algo, te evoluir, tu tá construindo alguma coisa, 100% do tempo sendo produtivo, e o livro não pode simplesmente te acompanhar numa fase da tua vida. Às vezes só te entregar um momento de descanso, ou, não sei, uma mísera
gota de prazer. Essa ideia de leitura útil versus leitura inútil é a coisa mais tóxica que eu vejo que as pessoas normalizaram. Nada contra esse tipo de leitura. Eu gosto, eu leio inclusive, mas assim, livro é livro, galera. Nenhum deles te torna automaticamente superior. Tem fases em que um livro técnico, um desenvolvimento pessoal, super faz sentido. E tem hora que a tua cabeça já tá cansada de desafio, estímulo, produtividade 100% do tempo e tudo que tu quer é uma ficção. E tá tudo certo. Não é à toa que eu leio 2, 3 livros ao mesmo tempo, porque às vezes eu tô estudando e aí no momento que eu tô descansando eu quero um livro de ficção e aí é isso, a vida é assim. Transformar a leitura num ranking de valor intelectual faz a gente se sentir como se nunca estivesse lendo do jeito certo. E eu acho que se um hobby precisa de régua, métrica e sei lá mais das quantas, talvez ela não seja mais um hobby. E assim, isso se encaixa também quando a gente não tá gostando de um livro. Tá tudo bem você não terminar ele. Ninguém é obrigada a abandonar livros, é uma coisa extremamente normal. Eu tenho a percepção de que quando a gente decide não terminar um livro, surge uma culpa. Eu sei mais ou menos de onde ela surge, mas ao mesmo tempo eu sinto que ela é muito besta. Mas ela também fica muito presente. Eu demorei muito tempo para desapegar dessa ideia, eu tenho que admitir. Eu sentia como se fosse aquela imagem do carinha escavando diamante, 2 deles, um que tá super continuando e ele vai chegar lá, e o outro que ele tá a 1 centímetro de achar, mas ele desiste. E eu sinto que se eu persistisse um pouco mais, talvez eu achasse a história incrível, mas pô, às vezes eu tô na metade do livro e eu simplesmente não quero mais abrir ele nunca mais. E aí na prática, o que acontece muitas vezes é que eu já insisti tanto num livro, eu já terminei tantos livros assim, dessa forma, que no fim tudo que eu consegui foi uma ressaca literária. E aqui vale um parênteses importante. Eu tô falando de leitura por hobby, eu não tô falando de leitura obrigatória. Artigo para faculdade, estudar, coisa do trabalho, gente, isso é responsabilidade. Isso vocês terminam, vocês gostando ou não, porque não é algo que foi escolhido. Agora, o que eu estou falando de abandonar é de livros que você escolheu. Livros de hobby. A gente muda o tempo inteiro, muda de opinião, muda de ideia, muda de roupa, a gente muda tudo a todo momento. Pode ser que um livro que você gostou 6 meses atrás, hoje não faz mais sentido e tudo bem para ele. Quem sabe voltar em outro momento, ou quem sabe nunca mais voltar. Tá tudo certo, a decisão é sua, ninguém tem que dar opinião nisso. Abandonar um livro não invalida o que tu aprendeu com ele até aquele momento e não transforma aquela leitura em tempo perdido. Às vezes é até um sinal de maturidade, sinceramente, de entender que aquilo não faz mais sentido pra ti e tu só tira da tua vida. E se a gente for bem sincero, quem nunca abandonou uma série entre uma temporada e outra porque já não se identificava mais? Pô, que atire a primeira pedra quem nunca abandonou um filme no meio. Um livro não precisa ser diferente. Tá tudo bem ninguém se sente inferior por isso. Sendo reducionista, tá tudo bem abandonar livros. Isso é normal, apesar de que eu não faço isso com tanta frequência. Mas assim, se necessário, tá tudo bem. Mas pros livros que a gente não abandona, existe outra questão. A gente não pode, em hipótese nenhuma, esquecer deles. Gente, nem quando eu tô lendo o livro, muitas vezes eu lembro o nome dele. Perdi a conta de quantas vezes eu tava lendo aquele veneno de chá, de sei lá. Eu adorei o livro, ele é muito bom, mas eu nunca consegui, nem quando eu tava lendo ele, lembrar o nome dele. Mas tem gente que quer te cobrar. Nossa, como tu não lembra o nome dos personagens de um livro que tu leu 3 anos atrás? Essa cena marcante, falas específicas. Lembro nem o que eu comi ontem, às vezes, gente. É muito engraçado porque as pessoas te olham estranho, é como se, assim, tu leu e tu deu um Ctrl Z no teu cérebro e tu esqueceu absolutamente tudo a respeito do livro. Tudo que tu lembra é se ele é legal, se ele vale a pena ou não. Sendo muito honesta aqui, a história tem que ter me marcado muito pra eu lembrar o nome dos personagens, dos lugares e afim. No geral, eu lembro o contexto da história, se eu gostei ou não, o que
Se me falarem o nome dos personagens, eu sei o que eu senti em relação a eles. Agora, lembrar a especificidade, não, né? Não virei enciclopédia ainda. Tem livro que a gente não lembra praticamente nada da trama, mas a gente percebe que a partir dele, a gente começou a enxergar determinadas coisas no mundo de uma maneira diferente. Eles trouxeram visões, pontos de vista diferentes. E é isso que importa. Só pra lembrar, ler pode ser só um passatempo, tá? Se te entreteu, já cumpriu seu papel. E assim, nesse momento a gente chega a que mais me irrita, a que mais me incomoda, a que dá vontade de pegar um livro e jogar na cabeça do ser humano, que é a pessoa que me faz sentir a necessidade constante de estar explicando o meu gosto literário. Não é nem pela explicação em si, é mais pelo julgamento de sentir o meu gosto sendo julgado. O que a pessoa é? Sommelier? Mas você lê outros livros também, né? Não sei se eu leria isso. Me parece um pouco alternativo. Mas tu não acha que tu não deveria estar lendo outra coisa? Ai, gente, por favor, vamos estar estourando a bolha? Vamos estar, assim, explorando o universo? Ou que já traga um crachá de uma vez aí, que garante salário maior pra todo mundo que lê desenvolvimento pessoal. Vamos. Daí eu leio mais. Mas não, quando a gente foge do esperado, não vou nem dizer, porque na minha cabeça não entra o conceito de esperado quando a questão é leitura. Gosto é gosto. Cada um tem o seu. Tem frases muito piores que eu podia estar falando aqui, mas vou deixar essa mais leve. Quando a gente gosta de uma romantasia, de um próprio romance, uma coisa contemporânea, young adult, até aquela coisa de conforto, sabe? Qualquer livro que não seja um estufador de peito automático, parece que a gente tem que se explicar. Tipo, não há necessidade. Eu gosto de romantasia, sim. Eu gosto de livro com cena picante, sim. Eu gosto de livro com dragão, sim. E o que o cidadão tem a ver com isso? E o que mais me cansa nisso tudo não é ter que explicar, mas sim a questão de ter que defender o meu gosto literário, como se eu tivesse que provar para outra pessoa de que aquele gênero merece existir. Tipo, não faz sentido. Enfim, falei, me sinto mais leve. Precisava colocar isso em voz alta e conversar com alguém sobre essas opiniões. No caso, você aí que tá me assistindo. Mas e aí? Concordas? Discordas? Sem cordas? Não sei, me deixe saber nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.